Então hoje nós vamos estudar as perguntas de 4 a 6, e a temática dessas perguntas é sobre a Escritura, né? O que é a Escritura, o que ela define, o que ela fala, do que ela trata, né? E então nós vamos estudar isso em 3 perguntas, da pergunta 4 à pergunta 6. E a primeira pergunta que nós temos aqui, que seria a pergunta 4, é o seguinte: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Isso nós estamos sempre falando, né? A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus, mas como é que se demonstra que de fato a Escritura é a palavra de Deus? Quais os elementos que nós temos como argumentos para dizer que a Escritura é a palavra de Deus? Aí nós temos a resposta, que está como está no Catecismo Maior de Westminster, que diz aí, olha, ela demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Então aqui, nessa pergunta de número 4, que questiona como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus, nós temos aqui algumas formas, né, pelas quais se demonstra que a Escritura é a palavra de Deus. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, aí, que demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus, primeiro, pela majestade e pureza do seu conteúdo. Pode passar aí. Pedro, está acordado? Então passa aí, filho. Vamos lá, hoje você tem que prestar atenção no estudo, senão você... Aí agora foi. Vai acompanhando aí, vai passando direitinho, viu? Muito bem, então, demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus, primeiro, pela majestade e pureza do seu conteúdo. Então, exatamente, primeiro, pelo conteúdo da Escritura, por aquilo que nós lemos, né, por aquilo que ela nos apresenta. Esse é um dos motivos, essa é uma das razões que nos faz crer que, de fato, a Escritura é a palavra de Deus. E aí nós temos alguns textos bíblicos que apontam para essa questão, e um deles é 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, inclusive, nós temos estudado, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele tem falado sobre essa questão da sabedoria dos homens, que segundo os homens é o top da sabedoria, mas que esta sabedoria dos homens, em comparação com a sabedoria de Deus, não é nada. E o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que aquilo que ele pregava aos coríntios era, de fato, a sabedoria, porém, não a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que, como ele diz, que se reduzem a nada, mas falamos o quê? A sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória.
Então, o apóstolo Paulo aqui faz referência à Escritura como a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, como sendo algo majestoso, algo que extrapola e vai além do que qualquer tipo de sabedoria mundana, ou secular, né? Ou passageira. E também, aqui no Salmo 119, versículo 18, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista reconhece que a Escritura, né, a lei do Senhor, ela emana ou ela oferece as maravilhas que vêm de Deus. E aí é por isso que o salmista ora ao Senhor pedindo a Deus que desvende os seus olhos, para que de fato ele contemple as maravilhas da lei do Senhor. Outro texto, Salmo 119, versículo 129, que diz assim: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Aqui o salmista está dizendo que os testemunhos do Senhor, que é uma referência à sua palavra, né? Uma referência à Escritura, ele diz que são admiráveis. Primeiro lá o apóstolo Paulo fala como a sabedoria maior do que qualquer outro tipo. Depois o salmista usa aqui sobre as maravilhas, agora ele diz que são admiráveis. Salmo 119, versículo 140. O salmista diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Né? Então ele está se referindo à Escritura, a palavra de Deus, como sendo pura. A palavra de Deus puríssima, que leva o coração do seu servo a desejá-la. Ele estima essa palavra porque ela é pura. Salmo 12, versículo 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. É uma expressão que faz referência à pureza da palavra de Deus. Então, nós temos muitos textos que nos mostram, né, estas verdades da majestade da palavra de Deus, do seu conteúdo, da sua maravilha, da sua pureza, daquilo que ela é na sua essência, porque ela é a palavra de Deus. Então, de acordo com a resposta aí da nossa confissão de fé, ou do catecismo maior, né, se demonstra que a Escritura são a palavra de Deus, primeiro, pela majestade e pureza do seu conteúdo. Tá? Então, o conteúdo da Escritura já revela, já demonstra, já testifica que ela é, de fato, a palavra de Deus. Mas aí a resposta nos dá uma outra razão, a segunda razão. Por que como se demonstra que a Escritura é a palavra de Deus? Segundo, pela harmonia de todas as partes. Pode passar aí, Pedro. Pela harmonia de todas as partes, né? Então, a Escritura a Bíblia não é uma coxa de retalhos, vamos dizer assim. Nós temos vários livros na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, livros que foram escritos em épocas diferentes, em culturas diferentes, por autores diferentes. Contudo, a Bíblia se apresenta como uma unidade, né? O seu assunto, o conteúdo, revela que, na verdade, a Bíblia tem um autor, e esse autor é o próprio Deus. Ela é a palavra de Deus que foi revelada em tempos diferentes, através de pessoas diferentes, contudo, o conteúdo veio de uma pessoa só, né? Esse conteúdo veio do próprio Deus. E aí então nós podemos perceber que o testemunho da Escritura, o conteúdo que nós temos na Escritura, revela que ela é a palavra de Deus, exatamente por quê? Porque nós temos aqui uma
harmonia entre todas as partes. É uma unidade, não é? E aqui nós temos novamente alguns textos bíblicos. Lucas capítulo 24, versículo 27, o que diz? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui falando a respeito de Cristo, começando aonde? Lá em Moisés, discorrendo por todos os profetas. Então, utilizando-se de toda a Escritura, ali expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, a ideia é que o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo da Escritura, narra uma história só. E nós temos várias histórias a fim de contar uma história principal. Então, aqui existe uma harmonia, um conteúdo único, uma unidade. E outro texto que nos ajuda aí, Atos 10, 43, está lá. Mais uma vez, outro texto no mesmo sentido, né? Mostrando aí que dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, todos os profetas, a Escritura, de forma geral, aponta para o nome de Cristo. E assim, vários outros textos poderiam ser usados, mas aqui nós temos em mente, né, esta verdade de que fica demonstrado para nós que a Escritura é a palavra de Deus, exatamente além do seu próprio conteúdo, que é puro, que é maravilhoso, que é majestoso, né? Também essa unidade do seu conteúdo, a harmonia das suas partes, demonstra que há um autor só em toda a Escritura. Então, se você pega Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que os assuntos estão em concordância, né, um com o outro, não tem discordância, não tem assuntos divergentes, porque o autor é um só. Então, por isso, nós entendemos que a Escritura é a palavra de Deus. Dando continuidade na resposta aí, a resposta que nós já vimos por inteiro, mas agora vendo ela por partes, a terceira razão pela qual fica demonstrado para nós que a Escritura é a palavra de Deus. Vamos lá, Pedro. Isso, está lá. Pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. Então, em toda a Escritura, nós vemos que há um propósito. E esse propósito está claro para nós, de Gênesis a Apocalipse, que o objetivo é que Deus seja glorificado em todas as coisas, né? O que diz aí em Romanos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Então, aqui ele está falando da Escritura, né? O evangelho aqui é uma referência à Escritura. E Deus confirma a salvação de um servo dele segundo o evangelho. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, essa ideia aqui da revelação do mistério, que mistério é esse? Né? Que mistério é esse? Que ficou guardado em silêncio nos tempos eternos. Quem poderia dizer? Vejam só, Paulo está dizendo, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o quê? O meu evangelho, a sua palavra, a Escritura, né?
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Exatamente, né? O mistério guardado desde os tempos eternos é o próprio Jesus. E aí então ele foi revelado, né? O mistério foi revelado. E Jesus é a revelação máxima, ele é a palavra em pessoa. Jesus é a palavra de Deus em pessoa. Não é isso que diz Hebreus? Tendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então, toda a revelação de Deus foi caminhando e se ampliando como o raiar de um dia, né? Vamos dizer assim, até que chegou o momento em que ela teve a sua claridade máxima, que é a revelação por meio de Cristo. Cristo, o mistério revelado. Ele foi esse mistério revelado e ele é pregado, né? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, aquilo que era anunciado a respeito dele foi revelado. O mistério que foi anunciado pelos profetas, então, foi revelado em Cristo Jesus, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, assim, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos entender que ela é a palavra de Deus, que ela é a manifestação da voz do próprio Deus, porque ela nos traz a revelação daquilo que era o mistério desde os tempos eternos e que foi revelado, e isso acontece para que todo aquele que nele crê seja, então, alcançado e tenha sua vida transformada, e o objetivo final de tudo isso é o que está aqui, né? No final do texto aí. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. A glória de tudo isso, então, é do nosso Deus. E então a Escritura, o seu propósito é exatamente deixar claro que a glória em todas as coisas é do nosso Deus. Tudo aponta para isso, ok? Vamos lá, existe uma quarta razão, né, um quarto motivo aí, que demonstra que a Escritura é a palavra de Deus. Qual que é? Então, se demonstra que a Escritura é a palavra de Deus pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então, aqui, a Escritura revela um poder. O que Paulo fala, né? Que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? Então, o apóstolo Paulo já reconhece que a Escritura, o Evangelho, é o poder de Deus. E aqui nós, então, pela resposta a essa pergunta, nós temos claro para nós que nós reconhecemos que a Escritura é a palavra de Deus porque ela é poderosa. Ela é poderosa tanto para convencer e converter, como também para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então nós temos aqui alguns textos, vamos conferir aqui, Hebreus 4, versículo 12. O que diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Então, não há coração que seja tão duro que a palavra de Deus não tenha condições de penetrar e ali fazer cumprir a vontade de Deus. Então, seja para conversão, ou seja para consolo, seja para qual for o motivo, propósito, né? A palavra de Deus, a Escritura, ela é poderosa, porque ela vai no âmago do ser, ela vai no mais profundo do ser humano, naquele lugar onde, às vezes, nem nós mesmos temos condições de entender, e aí a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então vejam que nós podemos crer que que a Escritura é a palavra de Deus, dentre as razões que nós já vimos, mas também por essa, né? Pela sua luz, pelo seu poder, pela sua eficácia, pelo resultado que ela produz, pela transformação que ela traz, porque ela revela os pensamentos, ela revela as intenções do coração, ela vai ao mais profundo do nosso ser, né? E traz à tona aquilo que está lá guardado em lugares escondidos. A palavra de Deus revela, ela faz-nos discernir aquilo que nós não podemos entender. Então é assim que nós podemos refletir sobre as razões ou os motivos que nos levam a crer que, de fato, a Escritura é a palavra de Deus, né? Tem outro texto também aí, de Tiago, capítulo 1, versículo 18, também nos leva a refletir nesse mesmo sentido. E Tiago diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E aqui Tiago está falando sobre como é que Deus traz à tona uma nova criatura, né? Como é que Deus faz uma pessoa ter o seu coração convertido e transformado? Como é que uma pessoa perdida, morta, sem nenhuma esperança, pode ter a sua vida transformada? A única forma é através da palavra. Como ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, é a palavra de Deus, a Escritura, ela é poderosa para trazer, né, um coração de pedra à presença de Deus e este coração ser transformado. É pelo poder da palavra de Deus. Ainda no Salmo 19, versículos 7 e 8, inclusive esse texto nós lemos no início aqui do nosso culto de hoje, texto conhecido que diz o quê? A lei do Senhor é perfeita, e o que ela produz? Restaura a alma, não é? Esse é o poder dela, o poder da Escritura, o poder da palavra de Deus. Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e o que ela produz? Ela dá sabedoria aos simples, ao mais humilde, aquele que não tem talvez nenhum conhecimento que seja considerado pelos homens sabedoria. A palavra de Deus, ela fornece sabedoria aos simples. O mais humilde dos homens que conheça a palavra de Deus, ele passa a ter um conhecimento das coisas eternas. E por isso a Escritura é a palavra de Deus, porque ela dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, e o que ela produz? Alegram o coração. Então vejam só como que é poderosa a palavra de Deus, como a Escritura é poderosa, e fica-nos evidente, né, que
a Escritura é a palavra de Deus pelo seu poder, pela luz, como diz aqui, né, que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, traz condições para que os olhos enxerguem aquilo que sem o conhecimento da Escritura é impossível enxergar. Então só pode enxergar corretamente as coisas de Deus, só pode enxergar a vida à luz dos propósitos de Deus, aquele que é guiado pela sua palavra. Uma pessoa que não é guiada pela palavra de Deus, não consegue enxergar a vida pela perspectiva de Deus. Ele enxerga a vida pela perspectiva do seu próprio coração, né? Pela vaidade do seu próprio pensamento. Mas aquele que é guiado pela palavra de Deus, pela Escritura, então ele consegue ver a vida pela perspectiva de Deus. Como diz aí, que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. No Salmo 119, 105, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Então, mostrando exatamente isso. A ideia de que a palavra de Deus ilumina os olhos, dá clareza ao caminho que agrada a Deus e nos permite ver a vida à luz daquilo que Deus quer de nós. Então aqui nós temos essas quatro razões, esses 4 pontos que nos mostram ou demonstram que a Escritura é a palavra de Deus. E aí, no final da pergunta, no final da resposta, aí, diz o seguinte, que o Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras, e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Bom, a ideia aqui é assim, nós podemos elencar todas as razões porque nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus. Mas no fim de tudo, o que vai testificar lá no nosso coração e intimamente nos convencer de que a Escritura é de fato a palavra de Deus, é o Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, através do testemunho da Escritura, que vai persuadir-nos de que de fato elas são a palavra de Deus, né? Então, nós temos todas as razões já colocadas, mas no fim de tudo, é o Espírito Santo agindo em nós, nos levando a entender por estas razões que nós já vimos aqui, que a Escritura é a palavra de Deus. Dessa forma, às vezes nós até ficamos um pouco agoniados, angustiados, quando alguém diz que não crê na Escritura como palavra de Deus, né? Aí aquele que crê fica ali agoniado, tentando convencer a pessoa que não, mas é mesmo, é sim, você tem que acreditar. Esse convencimento não vem do nosso argumento, né? Esse convencimento não vai acontecer pelos argumentos que nós usamos, mas pela ação do Espírito Santo mesmo no coração da pessoa. E quando isso acontece, a pessoa vai perceber todas as razões e certamente ela vai crer nestas verdades. Tá certo? Então, aqui um texto que nos ajuda a entender isso é João, capítulo 16. Aí tem 3 versículos, o versículo 8, o versículo 13 e o versículo 14, que dizem assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra do Senhor já nos deixa claro que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Lógico que o papel nosso é sempre pregar, argumentar, mostrar os motivos, né? À luz da palavra. Agora, quem convence, de fato, é o Espírito Santo. Como diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque não há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Né? Então aqui fica claro para nós que o Espírito Santo é quem realiza o papel de convencer, de confirmar lá no coração estas verdades da Escritura. Então, se você crê que a Escritura é a palavra de Deus, certamente você já se convenceu através dos argumentos usados, porque o Espírito Santo já foi lá um dia e iluminou o seu coração de maneira que estas verdades fazem todo sentido na sua vida. É por isso que nós, de fato, então, por último, cremos na Escritura como palavra de Deus. Tá certo? É por obra do Espírito Santo, que nos faz entender todos esses argumentos que foram apresentados aqui e muitos outros que certamente existem. Né? Vamos lá, existe uma outra razão. Nós vimos aqui, ou melhor, uma outra pergunta. Né? Nós vimos a primeira pergunta, como se demonstra que a Escritura é a palavra de Deus. Agora, segunda pergunta, o que as Escrituras principalmente ensinam? Qual é o ensino principal das Escrituras? Às vezes a gente olha para a Bíblia e vê história de todo tipo, né? Histórias que às vezes a gente nem entende, às vezes, né, numa primeira leitura, nomes daqueles mais complicados. E agora, tudo isso, todas as histórias na Escritura, tudo que está registrado, tem certamente um ensino principal. Tudo aponta para um ensino principal, que é o quê? Qual que é a resposta? Querem ler juntos aí? Vamos ler juntos? As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, basicamente, tudo que está na Escritura ensina principalmente essas duas coisas: o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Essa é a resposta aí para essa pergunta. Então vamos lá na primeira parte. A Escritura principalmente ensina que, primeiro, o que o homem deve crer acerca de Deus. Essa é a primeira parte da resposta. E aí nós temos um texto, João 20:31, que diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aqui é João falando a respeito do que Jesus realizou, né? E ele fala que muitas outras coisas foram feitas, muitos outros sinais foram feitos, muitas outras obras de Jesus foram realizadas que não foram registradas. Mas ele diz assim que aquilo que ficou registrado é o suficiente para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a partir disso, nós entendemos que a Escritura principalmente ensina o que o homem deve crer acerca de Deus. E o que o homem deve crer acerca de Deus? Não? Crer que, como diz aí, Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Né? E a Escritura nos ensina, por exemplo, que Deus é um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Ela nos ensina que Deus é um Deus santo, justo, amoroso, bondoso, misericordioso, e assim por diante. Tudo que a Bíblia revela a respeito de Deus é aquilo que Deus quer que nós conheçamos a respeito dele. É para isso que ela foi escrita, é principalmente isso que ela ensina. Aquilo que nós devemos crer, ou aquilo que nós devemos entender e crer a respeito de Deus. Tudo que nós precisamos entender a respeito de Deus está escrito, está registrado. O que não está registrado a respeito de Deus é porque nós não devemos conhecer. Mas o que está registrado
porque Deus queria revelar a nós, né, a fim de que nós crêssemos nele. E o principal é isso, crer que Cristo é o Filho de Deus. E crendo, tenhais vida em seu nome. Né? Aí a segunda parte da resposta, o que principalmente a Escritura ensina, é que a respeito do dever que Deus requer do homem. Resumidamente, logicamente, existem outros elementos dessa resposta, mas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, recomendação de Paulo a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras de que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Basicamente, então, o dever que Deus requer do homem está registrado na Escritura. Né? Viver segundo a vontade de Deus, viver em santificação, viver em obediência. A Escritura nos revela como que devemos viver em família, como que devemos viver em comunidade, na igreja. A Escritura nos revela como que nós devemos viver em obediência a Deus. Então, a Escritura tem como principal objetivo, ou um ensino principal, né? Como diz aí, mostrar o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. E a última pergunta, então, que nós temos, a terceira ou a sexta pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que revelam as Escrituras acerca de Deus. Então, ali a pergunta anterior diz que nós devemos, a Escritura nos ensina a respeito de Deus, mas o que a Escritura revela a respeito de Deus? Vejam a resposta aí. As Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. Né? Então é isso que a Escritura revela a respeito de Deus, basicamente. Quem Ele é, quantas pessoas há na Trindade ou na divindade, os seus decretos e como Ele executa os seus decretos. Lógico que hoje nós vamos nos ater a essa resposta, mas no decorrer das outras perguntas, nós vamos entrar mais detalhadamente nessa questão, por exemplo, quantas pessoas há na divindade, quais são os decretos de Deus, como Ele executa os seus decretos. Né? Mas hoje, apenas a resposta simples aqui. Então, a resposta vista aí de forma detalhada, as Escrituras revelam, o que elas revelam? Primeiro, o que Deus é. Se alguém quer saber o que é Deus, precisa conhecer a Escritura, porque é lá que está revelado o que é Deus. Né? Então, precisa buscar na Escritura. Segundo, quantas pessoas há na divindade? Aí tem um texto de Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17, e nesse texto fica, não existe apenas esse texto, mas esse texto já fica bem evidente aqui a divindade que é revelada em 3 pessoas. O que diz lá no batismo de Jesus? Batizado Jesus, saiu logo da água. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos já a revelação de que Jesus é quem? Quem é Jesus? Alguém falou aí, mas não entendi direito. Quem é Jesus? Tá, então Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, certo? Então ali nós temos Jesus, ele estava lá sendo batizado. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então nós temos a terceira pessoa da Trindade ali também. Já temos a segunda, Jesus, a terceira pessoa da Trindade, que se manifesta. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós temos agora o Pai que se manifesta
dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, nesse texto, nós temos aqui a manifestação das 3 pessoas da Trindade. E a Escritura, portanto, nos revela o que é Deus e quantas pessoas há na divindade. Como eu falei, mais para frente esse assunto vem novamente, para ser tratado com mais detalhes. Mas o fato é esse. Aqui já fica claro para nós as 3 pessoas da Trindade. E também a Escritura nos revela a respeito de Deus os seus decretos e como Deus executa os seus decretos. Então nós temos aqui 2 textos para nós conferirmos. Primeiro é o texto de Isaías 46, do versículos 9 a 10, que diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, fica claro para nós que o nosso Deus é um Deus que executa todas as coisas segundo a sua vontade. Existe um decreto, existe um propósito de Deus, como ele diz aqui, que ele desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E aí nós entendemos então que a história da humanidade ela é regida, ela é dirigida segundo a vontade do decreto de Deus. Deus decretou todas as coisas e então ele faz com que tudo aconteça segundo a sua vontade. Um outro texto, Atos 4, 27 a 28, que diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Uma referência à crucificação de Jesus, todo o seu sofrimento ali na sua morte. O texto fala que se juntaram as autoridades religiosas, as autoridades civis, e todos cumpriram ali o seu papel diante da sociedade, mas acima de tudo, o que eles estavam fazendo? O que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, aquilo que Deus queria que fosse feito, porque já havia sido anunciado que Jesus seria o servo sofredor, Então, no decorrer da história, as coisas aconteceram segundo o contexto da época, através das pessoas, e essas pessoas estavam nada mais, nada menos, fazendo cumprir o decreto de Deus, os propósitos de Deus, de maneira que nada foge ao seu querer, tudo acontece segundo a sua vontade determinada, pré-determinada, decretada, antes da fundação do mundo. Então, é isso o que a Escritura nos revela a respeito de Deus. Como nós vimos aí, o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, e ela revela os seus decretos e como Deus executa os seus decretos. Tá bom? Então, aqui nós terminamos por hoje essas 3 perguntas aí do nosso Catecismo Maior de Westminster, só para nós lembrarmos. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Foi a primeira pergunta que nós fizemos. A outra, o que as Escrituras principalmente ensinam e o que revelam as Escrituras a respeito de Deus, Então, como nós vimos no início, que nós valorizemos a Escritura, porque ela é a palavra de Deus e ela nos ensina o caminho, e ela nos mostra quem é Deus e nos ensina a respeito desse Deus maravilhoso.